Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é quarta-feira e nós vamos corrigir os exercícios deixados no domingo sobre divisão de números racionais. E o primeiro exercício dizia para nós assim: mais 3/5 dividido por menos 3/2, ou seja, divida essas frações. Para dividir, nós temos que fazer o quê? Uma mudança de divisão para multiplicação. Então, como eu disse na aula de domingo, nós não realizamos divisão. A gente transforma para uma multiplicação. E se eu vou transformar, uma maneira fácil de fazer isso é fazer o quê? De divisão tem que virar multiplicação. Ok. E a fração segunda, ou seja, essa fração menos 3/2, é que vai ser virada, invertida. O denominador vai virar numerador e o numerador vai virar denominador. Então, sendo assim, eu vou inverter o 3 com o 2, aonde o 2 fica em cima e o 3 fica embaixo. O sinal, como eu disse para vocês, não muda. Muda só a posição dos elementos da fração. E aí eu posso fazer a multiplicação. Então eu faço mais com menos, que são sinais diferentes, dá menos. E numerador vezes numerador, 3 vezes 2, 6. Denominador vezes denominador, 5 vezes 3, 15. Dá para simplificar. Eu poderia ter visto essa simplificação aqui antes de realizar a multiplicação? Sim, eu poderia ter visto a simplificação incluso, eu poderia ter cortado esse 3 com esse 3. Eu já teria resultado direto como 2 sobre 5. Agora, como que eu consigo fazer isso nesse momento? Basta verificar o número que divide o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Então, que número poderia ser esse? O 3. Então, vamos dividir aqui por 3 e vamos dividir aqui por 3. O resultado vai ser menos 6 dividido por 3, 2, e 15 dividido por 3, 5. Então, menos 2/5, que seria o resultado que a gente teria se tivesse já simplificado na própria multiplicação. Letra B, eu quero fazer também a divisão de menos 4/5 por menos 8/7. É a mesma coisa, eu transformo a divisão em multiplicação. E a fração eu inverto. Então o 7 vai para cima e o 8 vem para baixo. E aí eu vou fazer o quê? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, analisando o sinal, menos com menos, mais. 4 vezes 7, 28. E 5 vezes 8, 40. Olha, dá para simplificar. Poderia ter feito aqui? Claro que poderíamos. Quem a gente poderia ter simplificado aqui? O 4 com o 8. Dividir aqui por 4, dividir aqui por 4, aqui ia ficar 1 e aqui ia ficar 2. Já ia obter o resultado direto. E agora? A mesma coisa que fizemos na letra A. Então vamos dividir aqui por 4 e dividir aqui por 4. Então como ficará o exercício? Mais 28 dividido por 4, 7, e 40 dividido por 4, 10. Aí nós temos a letra C, que é uma fração sobre outra fração, ou seja, uma divisão de frações. Conservo a primeira fração, então a primeira fração 14/15, multiplico pelo inverso da segunda. Vou colocar no parênteses porque ela é negativa, e eu não vou juntar esses sinais aqui. Então, faço a inversão da segunda fração. 5 sobre 7. Ou seja, o que era denominador virou numerador e o que é numerador virou denominador. Vamos fazer agora a simplificação aqui, já que nas outras duas nós não tínhamos feito. Então, vamos dividir aqui por 7, vai dar 1. E vamos dividir aqui por 7, vai dar 2. Por quê? Porque tanto o 14 quanto o 7 são múltiplos. Eles estão na tabuada do 2, do próprio 7 e etc. Bom, e agora?
O 15 com 5 também dá para simplificar. Então vamos simplificar. Dá para dividir aqui por 5, vai dar 1. E dá para dividir aqui por 5, vai dar 3. E agora? É só multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então como vai ficar essa historinha aí? Vai ficar 2 vezes 1, 2, e 3 vezes 1, 3. E os sinais? Aqui é positivo e aqui é negativo. O mais com menos dá menos, sinais trocados. 2 vezes 1, como já tínhamos dito, é 2, e 3 vezes 1 é 3, menos 2/3. Bem simples assim mesmo. Mas se vocês ainda ficarem com alguma dúvida, coloque nos comentários e eu vou tirar a dúvida de vocês de qualquer maneira. Agora, no valor da expressão, que é o bônus que a gente colocou aí para vocês em todas as operações que realizamos. E aí, no caso, nós vamos ter que realizar primeiro os colchetes. Por quê? Porque nós temos que dar preferência às operações que estão dentro dos sinais. E quais são esses sinais que a gente chama? Parênteses, colchetes e chaves. Seguindo nessa ordem, a gente resolve. Ali nós temos parênteses dentro do colchetes, mas apenas para os números, para separar sinal de número. Então, na verdade, o colchete é que está envolvendo as operações de subtração e de divisão. Aí vocês vão falar assim, mas e esse menos aqui não é subtração? Não, esse menos é o sinal da fração 5/2. Está dizendo que ela é negativa. E pela ordem de operações, nós temos que resolver primeiro multiplicação ou divisão, depois adição e subtração. Então nós vamos resolver primeiro a divisão, que na verdade, como já sabemos, não resolvemos divisão, transformamos em multiplicação. E aí nós temos 2, copiando tudo, menos o menos 5/2, que a gente conserva a primeira fração, muda de divisão para multiplicação e inverte a segunda fração. Então 4 vai para cima, o 11 vem para baixo. E podemos até já tirar do parênteses, por quê? Ele é positivo, então nem preciso mantê-lo dentro do parênteses. Ainda temos que copiar a multiplicação de menos 11/4, que quando finalizarmos toda essa operação aqui dentro, nós vamos realizar essa continha também. E agora a preferência vai ser da multiplicação. Na multiplicação aqui, vamos fazer aquela simplificação, como fizemos aqui, né? Já nos números ali, para poder fazer o quê? Diminuir a quantidade de números e as operações ficarem mais fáceis. Então, dá para dividir aqui por 2, vai dar 1. Dá para dividir aqui por 2, vai dar 2. Por que 2? Porque 2 é um número que divide tanto o 2 quanto o 4 ao mesmo tempo. Ou, se preferirem, porque 4 é múltiplo de 2, está na tabuada do 2. Agora vamos fazer essa continha aí. Então fica 2 menos. Aqui, menos desse sinal aqui. Com mais vai dar menos, então mantém dentro do parênteses. 5 vezes 2, 10, numerador vezes numerador, nunca esqueçam disso. E 1 vezes 11, 11. Pronto. Aí fecha o colchete, a multiplicação dos menos 11/4. Agora nós temos aqui a ideia do oposto, ó, o oposto do menos 10/11. Vai ser mais 10/11. Ou se quiserem, pessoal, menos com menos, mais. Sinais iguais, sempre positivos. Então, vamos copiar preparando todos esses sinais. Então, 2 mais 10/11, fecha colchete, vezes menos 11/4. Pessoal, quando a gente tem aqui a adição com denominadores diferentes, porque o denominador desse 2 aqui é 1, nós não podemos multiplicar, né? Nós precisamos fazer o quê? MMC. Ok, então vamos fazer MMC. No canal nós já aprendemos isso, né? Não é mais uma dificuldade para nós, né? E se for ainda uma dificuldade, dá uma olhadinha lá nas aulas de mínimo múltiplo comum, para que vocês possam relembrar e fazer
direitinho o mínimo múltiplo comum entre 1 e 11, que é 11. 11 dividido por 1, 11. E multiplica o resultado pelo numerador 2. Então, 11 vezes 2, 22. Mais, olha lá, 11 dividido por 11, 1. 1 vezes 10, 10. Então, lembrando, sempre divide denominador por denominador e o resultado multiplica pelo numerador, vezes menos 11 quartos. E agora, fazendo essa continha, 22 mais 10 vai dar 32 sobre 11, vezes o menos 11 quartos. Ok, vamos simplificar, olha só. Esse 11 cancela com esse 11, perfeito. E o 32 é múltiplo do 4, dá para dividir por 4. 32 por 4 vai dar 8 e 4 por 4 vai dar 1. E fazendo a nossa análise do numerador com numerador, denominador com denominador, e sinais, nós teremos o quê? O mais com o menos dá menos. 8 vezes 1, porque aqui quando fez a divisão era 1, é 8. E aqui também é 1, então 1 vezes 1 é 1. E 8 sobre 1 é 8. E negativo, porque ele é um número negativo. Simples assim. Agradeço a companhia de vocês. Domingo faremos uma aula de potenciação com propriedades dos racionais. E isso também é importante, embora no canal estamos cobertos de aulas de potenciação e suas propriedades. Obrigada e até lá! Por vocês terem assistido até esse ponto da aula, vocês têm verdadeiro interesse pelo assunto. Então, considerem a possibilidade de deixar o seu like, se inscreverem no canal, ativando o sininho para receber informações sobre as próximas aulas. E compartilhem esse vídeo com os que vocês acham que estão precisando.